Olá, galera, boa tarde, bom dia para quem vai ver esse vídeo de dia, boa tarde para o pessoal da tarde. Tia Claudinha está aqui animadíssima hoje para falar de uma aula muito interessante. Nós vamos falar da fidelidade, exatamente, da fidelidade do homem para com Deus e de Deus para com o homem. E o exemplo que a tia trouxe de hoje é um jovem forte, saudável, que se tornou escravo em Babilônia. O seu nome era Daniel. E você sabe qual era o significado do nome de Daniel? Deus é o meu juiz. Exatamente. Daniel, um jovem que foi para a cidade de Babilônia cativo, começou a trabalhar ali naquela cidade, ter que seguir os costumes daquela cidade. Até seu nome foi trocado, mudaram o nome de Daniel. E dos seus amigos também. Mas eu tinha que focar com você aqui no quanto Deus trabalhava no coração de Daniel, e Daniel tinha a convicção de que Deus era realmente o juiz dele, o Senhor dele. Daniel estava numa cidade e ali algumas pessoas começaram a observar o comportamento de Daniel e sabe que eles ficaram projetando mal contra Daniel, ao ponto de sussurrarem no ouvido do rei, para o rei fazer um novo decreto. E sabe qual era o decreto? Todos deveriam honrar o rei em oração. Exatamente, só poderia orar ao rei. Olha que interessante, está aqui, ó. Está tudo aqui. Está escrito aqui assim, ó. Deixa eu ver com você. Olha que interessante, ó. Está assim, ó. Nós tivemos uma ideia, disse um homem astuto. Faça uma lei dizendo que nos próximos 30 dias será proibido orar a quem quer que seja, exceto ao rei. Está escrito aqui nessa Bíblia. E olha, esses homens começaram a observar Daniel. E eles perceberam um dia que Daniel estava orando na sua casa, mas não ao rei, e sim em direção a Israel. Ele orava pela cidade dele para o Deus que ele cria. E o que aconteceu? Esses homens denunciaram Daniel ao rei. E o rei gostava muito de Daniel. Mas só que uma vez que a lei foi feita, a lei tinha que ser cumprida. E o que aconteceu? Daniel teve que ser preso num lugar horrível. Na cova dos leões. Foi lá que Daniel foi parar. E sabe o que aconteceu? Os leões eram ferozes, ficavam com fome, engolia qualquer um que ficava preso ali. Mas naquela noite, para o dia seguinte, os leões ficaram mansinhos, porque o poder de Deus calou a boca daqueles leões. E o que aconteceu? Os leões fecharam a boquinha e não engoliram Daniel. No dia seguinte, o rei acordou muito triste, lembrando que Daniel estava naquela cova, mas havia uma esperança no coração do rei de Daniel ter sobrevivido, e ele foi até a cova dos leões. Quando ele chegou lá, ele falou: Daniel, será que o teu Deus te salvou, Daniel? E Daniel, lá de dentro daquela cova, declarou honras ao rei e disse: Viva o rei! O meu Deus me salvou. E o rei mandou tirar Daniel de dentro da cova. E naquele dia ele decretou que todos deveriam orar e seguir ao Deus de Israel, o Deus de Daniel. E assim Deus honrou a fidelidade de Daniel para com ele. Muito bonita essa história, né? E pensando nessa história, eu não sei quantos de vocês conhecem o significado do nome de vocês, mas é até uma busca interessante, né? Descobrir o significado do nome. O povo de Israel tem o costume de escolher o nome e olhar o significado. Nós brasileiros não temos esse costume, mas quando a gente vai descobrir, a gente descobre muito significado legal. Independente do significado que você vai descobrir lá, o que eu quero que você guarde dessa aula é o seguinte: você é um escolhido de Deus, e se você se separar como um jovem, assim como Daniel, um jovem que obedece e respeita a voz do Senhor, com certeza
Deus sempre será aquele que te defende, aquele que será o teu juiz. Guarde isso no seu coração. A tia Claudinha deixa essa mensagem para você hoje, declarando que na sua vida não vale encantamento e que você sempre será honrado por Deus, porque eu sei que no seu coração tem um lugar muito especial para obedecer, respeitar e honrar a voz de Deus. Um beijo da tia Claudinha.